Hoje é mais um vídeo. Hoje a gente gravou um vídeo. Hoje a gente não esquece de se inscrever, deixa o like. Mas gente, a gente ia gravar um vídeo disso aqui. Esse que eu não pensei. Mas gravar vídeo disso. Aí eu pensei, joguei o quê? É esse joguinho aqui, ó. Não, vamos procurar um jogo aqui pra nós jogar. Galera, eu acho que eu já sei qual jogo a gente vai jogar. Bora jogar esse jogo aqui de iPhone. Bora, galera. Jogo de iPhone, bora. Legal, né? Todo jogo falando.
you